luta, de uma dificuldade, hoje é o dia que você vai sair daqui com uma unção poderosa sobre a sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Aí vai lá para o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Creio eu, querido, que todos nós aqui conhecemos um pouco da história de Daniel. E talvez, querido, o que é mais latente da história deste homem é como que ele foi lançado na cova de leões e saiu desta cova que estava cheio de leões, ileso, sem nenhum arranhão. Talvez o que nós mais conhecemos, que as pessoas mais conhecem da história de Daniel, seja esse texto de Daniel 6. A história de Daniel na cova dos leões é um exemplo, querido, de fé. É um exemplo de fidelidade a Deus e também, querido, um exemplo para todos nós. A Bíblia diz que Daniel se distinguiu, ou seja, Daniel era diferenciado, era aquele que fazia a diferença. Era diferente de todos os outros, diferente dos demais jovens. E a Bíblia diz que Daniel se distinguiu dos demais porque tinha um espírito excelente. Ou seja, era um homem honrado. Daniel era um homem fiel. Daniel era um homem temente. Daniel era um homem íntegro. Querido, e a primeira coisa que nós podemos aprender com Daniel aqui nesse texto é que Daniel, ele só foi parar na cova dos leões porque ele se destacava. E o rei pensava em colocar Daniel acima de todos ali na província. O rei planejava colocar Daniel acima de todos ali no trabalho governamental. E a Bíblia diz, querido, que alguns homens ali, movidos pela inveja, movidos pelo desgosto de ver Daniel crescendo, de ver Daniel, querido, se destacando, a Bíblia diz que esses homens procuraram armar de alguma forma, de alguma maneira para Daniel, para tentar paralisar o crescimento de Daniel. Querido, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Efésios diz isso.
Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Querido, a luta que Daniel travava na Babilônia não era simplesmente com aqueles que se tornaram seus perseguidores, mas aquela luta era uma luta espiritual. Era uma luta contra os principados. Lembra, querido, daquilo que o texto de Daniel nos diz, 10? Aonde a Bíblia diz que Daniel, ele se propôs a orar a Deus, porque ali em Daniel 10, Daniel já tinha 90 anos de idade. Daniel chegou na Babilônia com quase 20 anos de idade, e em Daniel 10 ele já tinha quase 90 anos de idade. Algumas pessoas, querido, que tinham sido levadas para o cativeiro da Babilônia, já tinham voltado, querido, para Jerusalém, porque o cativeiro já tinha chegado ao fim. Os 70 anos profetizados, 70 anos onde o povo ficaria exilado, se cumpriu, e ali em Daniel 10 o povo já estava voltando. Mas voltar para Jerusalém era uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo era um desafio gigantesco. Porque quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, quando o povo sai de Jerusalém e vai para a Babilônia, exilado, Nabucodonosor destruiu Jerusalém. A Bíblia diz que ele colocou fogo em Jerusalém. Os muros de Jerusalém foram derribados. Os muros de Jerusalém foram destruídos. Ou seja, o povo, querido, agora em Daniel 10, estava voltando para Jerusalém. Tinha uma alegria muito grande. Nós sabemos que havia uma alegria muito grande no coração deles, por causa do Salmo 126, porque o Salmo 126, ele foi escrito quando o povo estava saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém. Aí eles declaram no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Por isso nós estamos alegres. E eles cantam declarando, e eles falam ali no final, porque aqueles que saem andando e chorando, enquanto semeiam, voltarão com seus feixes, voltarão com suas vitórias. O povo estava alegre, mas não era fácil, querido, estar em Jerusalém, pelas condições que Jerusalém se encontrava, destruída, queimada, arrasada, o templo caído, o templo destruído, não havia lugar para cultuar a Deus, não havia lugar para morar, porque estava tudo arrasado. E Daniel se propôs a orar pelo Jerusalém. A Bíblia diz que Daniel começou a orar pelo povo que estava voltando. Daniel orava por Jerusalém. E a Bíblia nos mostra, querido, que a guerra que Daniel travava era tão espiritual, que no 21º dia, depois que Daniel fez uma campanha, se propôs a orar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até Daniel. A Bíblia diz que Daniel teve uma experiência poderosa com o Senhor, quando aquele anjo aparece a ele, querido, e de uma maneira poderosa. A Bíblia diz que a experiência que Daniel teve com o Senhor ali em Daniel 10 foi algo tão grandioso que a Bíblia relata que Daniel perdeu as forças com uma visão que ele teve do Senhor. E aquele ser, aquele anjo, quando toca em Daniel, ele diz assim: Daniel, tu és um homem muito amado. Desde o primeiro dia em que você propôs orar e buscar a Deus, as suas orações foram ouvidas, Daniel. Mas o principado que reina sobre este lugar, o principado aqui da Pérsia, o principado deste lugar me resistiu, impedindo que eu chegasse até você, resistiu com que as suas respostas chegassem até você, Daniel.
E a resistência foi tão grande, Daniel, que Miguel teve que ser enviado, um anjo poderoso, para lutar junto comigo em favor da sua vida. Então, querido, Daniel travava uma guerra espiritual, não era simplesmente com aqueles que eram seus perseguidores. Os perseguidores de Daniel só foram induzidos pelo mal. Os perseguidores de Daniel foram induzidos pelo maligno a perseguir Daniel, a armar contra Daniel. E aqui está o grande ensinamento, o primeiro ensinamento desse texto. Tudo que o diabo mais deseja, querido, é interromper sua comunhão com Deus, sua conexão com o céu. Tudo que o diabo mais deseja é interromper o seu relacionamento com Deus, a conexão que você tem com os céus, a conexão que você tem com as regiões celestiais. Tudo que o diabo mais quer é tirar de você, tirar de mim a comunhão que nós temos com Deus. Porque esses homens que armaram para Daniel, procuraram de todas as formas, querido, pegar um delito em Daniel, pegar uma falha, querido, de administração, uma falha, querido, uma corrupção ali no trabalho que Daniel exercia, querido, no governo da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel não tinha sequer falha, não tinha, querido, nenhuma corrupção sobre o seu trabalho. E aqueles homens que procuravam há tempo, querido, algo contra Daniel, chegaram a uma conclusão: nós não temos como pegar esse Daniel, porque ele é reto, não tem nada que desabone a ele, não tem nenhuma falha no trabalho dele, não tem como. A única forma que nós podemos pegar ele é na lei do Deus dele. Ele é um homem temente ao Deus dele, ele é um homem que busca o Deus dele, então nós só podemos pegar ele na lei do Deus dele. Então nós vamos até o rei, e vamos propor ao rei que homem nenhum, durante 30 dias aqui na província da Babilônia, vai poder fazer oração a Deus nenhum, a divindade nenhuma, a não ser somente ao rei. O rei aqui, querido, em Daniel 6, era o rei Dário, já não era mais Nabucodonosor, era Dário. E quando esses homens foram até Dário, Dário achou aquilo fabuloso, porque mexeu com o ego dele. Afinal, ninguém vai orar a Deus nenhum aqui, vai fazer petições somente a mim. Se achou, querido, um semideus. Dário achou isso. E a Bíblia diz, querido, que a lei foi sancionada. Querido, todos nós sabemos que por mais injusta que seja, querido, uma lei, não há como, querido, confrontá-la. Porque afinal ela já está o quê? Feita. E o diabo, querido, também sabe disso. Ele sabe que depois de uma lei feita, depois de uma lei aprovada, não tem como, querido, confrontá-la. E por esse motivo, querido, ele inspira a criação de leis injustas. Leis, querido, que têm a finalidade de impedir o avanço da obra de Deus. Leis que têm a finalidade, querido, de prejudicar aqueles que buscam, que temem a Deus, que vivem no temor do Senhor. Então o diabo, ele inspira para que leis assim sejam criadas, para impedir o avanço da igreja do Senhor. Todos nós sabemos, querido, que o Brasil é um país cristão. Todos nós sabemos, querido, a própria Globo já reconhece isso. A Globo, querido, já fala, querido, nos bastidores, tentando fazer uma novela para crente.
porque sabe que até 2030 os evangélicos no Brasil serão a maioria, até 2030. E o diabo sabe disso, querido, e ele vai tentar de todas as formas paralisar o seu crescimento, o meu crescimento. O diabo vai tentar de todas as formas, querido, paralisar a obra de Deus. Ele usa, querido, de vários recursos para distrair o servo de Deus, para roubar o servo de Deus. Ele usa de vários recursos para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso tempo com Deus. Querido, quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida temente a Deus, quando nós temos uma vida onde nós temos comunhão com o céu, nós temos comunhão com aquilo que é de Deus, com aquilo que é espiritual, todos sabem, querido, que nós somos pessoas fortes quando nós temos comunhão com Deus. O diabo queria distrair Daniel. Os tempos mudaram, querido, mas a forma do inimigo agir, o inimigo continua agindo até hoje. Se nós observarmos nos nossos dias de hoje, querido, quanto entretenimento, querido, existe, querido, aí fora para distrair o povo de Deus, para distrair o cristão, para impedir que o cristão tenha comunhão com o Senhor. O diabo queria tirar a comunhão de Daniel com Deus, porque ele sabia que se Daniel não orasse, se Daniel não se santificasse, se Daniel não buscasse a Deus, ele se tornaria um rapaz comum. A Bíblia diz que sobre Daniel havia um espírito excelente, porque ele era um homem que buscava a Deus. Daniel tinha, querido, virtudes naturais. Daniel tinha sabedoria natural, tinha conhecimento natural. Daniel era um rapaz preparado, era um rapaz que estudou, se preparou, querido, se capacitou. Mas acima disso, Daniel tinha tudo isso no natural. E ele tinha algo, querido, além disso. Ele tinha comunhão com Deus. Querido, alguém que se prepara, alguém que se capacita, alguém, querido, que busca, querido, nos recursos naturais, se capacitar, estudar, querido, buscar conhecimento, e ainda, querido, tem comunhão com Deus. Ninguém segura alguém assim, meu irmão. Ninguém segura. Esse era Daniel. Daniel era um jovem assim. Tinha entendimento natural, tinha conhecimento natural, mas acima de tudo, tinha a presença de Deus. Nós estávamos conversando, eu mais a bispa, quando nós viajamos, a gente tem um tempo maior para a gente conversar, para a gente orar, até orar mais juntos. E nós estávamos conversando sobre ambiente espiritual. E é nítido, querido, quando alguém que tem comunhão com Deus, que tem vivência com Deus, quando ele chega num ambiente onde há aquele peso espiritual, há aquela resistência espiritual, é nítido quando alguém que tem vida com Deus chega num lugar desse, a atmosfera muda. É ou não é? Quem já sentiu isso? Eu já vivi isso várias vezes. Quantas vezes, querido, estamos lutando por algo, estamos buscando algo, e você começa a orar a Deus por aquilo, você começa a buscar a Deus por aquilo, e quando você chega, querido, debaixo da autoridade de Deus, na unção de Deus, você pisa o pé naquele lugar, você sente, querido, que um monte de demônio cai. Eu me lembro, querido, quando eu comecei meu ministério. Eu comecei o meu ministério naquela época. A igreja que eu converti, a fonte que eu converti num bairro chamado Vera Cruz.
A gente chamava lá de NEM, porque não era nem Trindade nem Goiânia, ficava no meio. Onde você mora? Lá no NEM, nem Trindade nem Goiânia. Trindade é uma cidade lá de Goiânia, de Goiás, quer dizer. E eu comecei o ministério junto com uma irmã muito querida, irmã Beth, uma mulher de oração, aquelas irmãs assim, fervorosas, que orava mesmo. E ela tinha uma equipe de visita na igreja. Todo dia que você via a irmã Beth na igreja, você via ela com uma agendinha, um caderninho assim de aspiral, sabe, aqueles debaixo do braço, caderninho de oração, e ali também ela anotava os endereços dos irmãos que pediam a ela visita. E ela andava o bairro ali, querido, para baixo e para cima com uma equipe de visita. E aí Deus me tocou para mim ajudá-la. Eu já tinha um carrinho, eu tinha um Chevette 79 prata. E aí Deus me tocou para mim entrar nessa equipe de visita para ajudá-los, porque eles andavam a pé. E era toda segunda-feira. A gente saía da porta da igreja, visitava 3, 4 irmãos numa noite. E eu lembro uma vez que nós chegamos num lugar. Querido, quando nós chegamos na casa desta pessoa, quando ela nos recebeu no portão da sua casa, a gente já sentiu aquela pressão espiritual. E ali ela nos recebeu na porta da sua casa, batemos ali um papo assim, coisa rapidinha, ela nos chamou para entrar. E a hora que nós pisamos, querido, pé na porta da sala dela, os quadros que estavam pregado, querido, pendurado na parede, todos caíram. Eu olhei para a irmã que estava nos recebendo, os cabelos dela estavam tudo assim em pé. E nós começamos a orar ali, irmão. Foi uma guerra. Capeta para todo lado. Querido, a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados. O diabo vai fazer de tudo para que você perca a sua comunhão com Deus. Vai tentar te distrair. Vai tentar, querido, levar você a se prender com, até mesmo com lutas que não vale a pena. Que não vai te ajudar em nada, pelo contrário, vai sugar as suas forças e vai te tirar, querido, do propósito, vai te tirar, querido, daquilo que é mais importante, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. O inimigo queria fazer isso com Daniel, mas a segunda coisa que nós vemos com Daniel, porque a lei foi revogada. E querido, quando a lei foi revogada, o que nos dá a entender é que Daniel não se preocupou com isso. Daniel não ficou temeroso, porque afinal, aquele que não orasse, aquele que orasse a algum outro Deus, a não ser o rei, ia ser lançado aonde, irmão? Aonde? Aonde? Na cova dos leões. Daniel não ficou preocupado com isso, não. Segunda coisa que nós aprendemos com Daniel aqui é que Daniel priorizou seu relacionamento com Deus, mesmo debaixo de uma sentença de morte. A Bíblia diz que quando Daniel soube que a lei tinha sido aprovada, Daniel foi para casa. E ali em sua casa, Daniel dobrou os joelhos, e a Bíblia, ela é detalhista. A Bíblia diz assim que Daniel dobrou os seus joelhos e orou a Deus como era de... Vocês estão lendo Bíblia não, irmão? Como era de costume. E 3 vezes ao dia orava ao seu Deus.
Mesmo diante de uma ameaça, Daniel não temeu, pelo contrário, Daniel priorizou o relacionamento com Deus, e por priorizar a sua vida com Deus, viveu o livramento. Por priorizar o seu relacionamento com o Senhor, foi livre da cova dos leões. Por priorizar o relacionamento com Deus, foi tomado por uma unção de dupla honra. Imagina, querido, as pessoas vendo Daniel sendo amarrado e sendo levado para ser jogado dentro da cova dos leões. Eu imagino, querido, que quando Daniel ia passando por algumas pessoas, aquilo que eu e você sempre escutamos: uai, mas ele não é crente? Cadê o Deus dele? Quem já ouviu isso aí? Pisca os olhos, né? Uai, você não é crente? Por que você está passando por essa luta? Aonde está escrito, querido, que crente não vai passar por luta? Aonde está escrito, querido, que nós vamos aceitar Jesus e pronto, acabou, querido, é só glória? Quem pregou esse evangelho para você, querido, não falou ele todo. Pelo contrário, Jesus, ele diz: ó, neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Jesus estava dizendo, ó, sabe, querido, Jesus é lindo, Deus é maravilhoso, né? Porque ele não revela tudo para nós antes de acontecer. Porque se ele revelar tudo para nós, querido, se ele revelasse todo o caminho para você, querido, para mim, a gente desistiria. É ou não é? Hã? Se ele revelasse as pedras que nós receberíamos, que nós íamos receber, se ele revelasse, querido, as perseguições, as traições, as línguas fraudulentas contra nós, se ele revelasse para você as dificuldades que você enfrentaria no caminho, nós desistiríamos. Ele tem um mapa da nossa vida, ele sabe de todas as coisas, mas ele não vai revelar tudo de uma vez, porque nós não suportaríamos. Nós desistiríamos. Mas, querido, você pode ter certeza, quando nós priorizamos o Senhor, ainda, querido, que nós sejamos, querido, por um tempo, querido, envergonhado, humilhado, zombado, se você priorizar o seu relacionamento com Deus, você vai ver Deus tirar a vergonha e colocar na sua vida a dupla honra. Porque é isso que Isaías 61 nos promete: no lugar da vergonha tereis dupla honra. A Bíblia nos promete isso, manter uma comunhão com Deus por meio da oração, da leitura, da meditação da palavra de Deus, nos faz pessoas fortes para vencer qualquer ameaça do mal, irmão. Deixa eu te dizer algo, querido, nesses próximos 30 dias pode acontecer o que for, aqui no Brasil, ninguém vai parar a obra de Deus, ninguém. Você pode ficar tranquilo, pode acontecer o que nós não queremos que aconteça. A obra de Deus, ninguém para ela. Ninguém. Pode, querido, começar uma perseguição, pode, querido, tentar, querido, amordaçar a nossa boca. Ninguém para aquilo que é de Deus. Ninguém. Aleluia. Você crê nisso? Quantos creem? Daniel, querido, nos ensina. A fé, querido, se desenvolve e aperfeiçoa por meio dos desafios que vão surgindo dia a dia. A nossa fé, ela se desenvolve, ela aperfeiçoa desta maneira.
através dos desafios que você e eu vamos tendo no dia a dia. Daniel, mesmo sendo inocente, o Senhor permitiu que ele fosse lançado na cova dos leões. Às vezes é difícil entender isso, sim ou não, irmão? Às vezes nós não entendemos, querido, os motivos de tantas perseguições que nós sofremos, os motivos de tantas lutas pelas quais passamos. Já que temos, querido, feito a vontade de Deus, aí a gente não entende. A gente está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, aí você às vezes fica sem entender, meu Deus, mas tanta luta, tanta perseguição, tanta coisa contrária, meu Deus, por que tudo isso? Mas aí, querido, está o segredo da fé. Aí está o segredo da fé, porque a fé se desenvolve, a fé se aperfeiçoa por meio das covas, por meio das fornalhas, por meio dos desafios que nós enfrentamos dia a dia. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem problema, irmão? Pode responder para ele assim: tenho. Pode encher a boca e falar assim: tem. Porque aqui, querido, não tem anjo aqui não. Todos nós temos problemas, sim ou não? Fala para ele: amanhã é segunda-feira, tá, irmão? Tem gente que não gosta de segunda-feira de jeito nenhum, né? Eu gosto. Sabe por quê? Porque ela está longe da outra segunda. Irmãos, o segredo da fé está nisso. Ela se desenvolve, ela aperfeiçoa por meio das perseguições, das covas, das fornalhas, dos desafios que nós enfrentamos dia a dia. Agora, querido, eu quero que você encha o seu peito e olhe para o seu irmão e fala assim para ele assim, ó: Deus, não. Está jejuando mesmo, irmão? Se estiver jejuando, eu vou perdoar vocês. Está jejuando mesmo? Enche o peito, fala assim, ó: Deus é justo. Deus é justiça. Deus é justo, igreja. Pode aplaudir Jesus bem forte. Bem forte, dá um glória a Deus aí. Querido, balance esse lugar com glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é justo. Sabe o que aconteceu com aqueles que armaram para Daniel? A cova que eles cavaram para Daniel, eles mesmos foram lançados nela. Você não precisa nem orar por isso, tá, irmão? E não ora por isso não. Fala: Deus, aquele irmão não, né, irmão? Irmão não, misericórdia. Aquele abençoado, se o irmão tiver contra irmão, aí trem tá ruim, né? Não precisa orar não. Porque tem gente que às vezes ora, fala: Deus, metralha ele. Não precisa orar não, irmão. Deus é justo. Se você for fiel a Deus, Deus vai produzir os meios dele de te honrar. Daniel foi lançado de fato na cova dos leões. Passou uma noite toda, querido, amarrado. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Daniel sentado no cantinho da cova assim, sabe, pastor Rubens? Passando a mão assim nos leões. Meu Deus, é bom demais. Essa é a impressão que eu tenho de Daniel. Daniel sentado, fazendo carinho nos leões.
e dizendo: ó, esses homens que armaram contra mim não sabem quem é o verdadeiro leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Esses aqui, diante do poder do meu Deus, não é nada. Não é nada. Essa é a impressão que eu tenho. A Bíblia nos mostra isso. Querido, lembra da época de Faraó? Que Faraó mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo do sexo masculino. E aqueles que não fossem mortos era para ser lançado onde? No rio Nilo. Matar todos os meninos. O que aconteceu com Faraó mais tarde? Morreu afogado no Mar Vermelho. Lembra, querido, de Amã, lá no livro de Esther, que queria destruir o povo de Deus, construiu uma forca, querido, para enforcar Mordecai, ou Mardoqueu, como alguns dizem. A Bíblia diz que Amã foi enforcado na própria forca que ele construiu para destruir um homem de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Ah, querido, a coisa está braba para o teu lado, a fornalha está acesa, a cova está aberta. Mantenha a sua comunhão com Deus, não perca o costume de buscar a Deus, mantenha a sua aliança com Deus. Deus é justo, Ele vai produzir os meios de tirar a vergonha e colocar a dupla honra na sua vida. Ele é especialista. Ele é especialista em fazer isto. Se preocupe em buscar a Deus, não perca tempo, querido, se desgastando com aquilo, querido, que quer somente tirar as suas forças. Continue curvando os seus joelhos, continue buscando a Deus, continue vindo para a igreja, continue fazendo campanha, continue professando a sua fé. Querido, Deus vai produzir, querido, os meios de te honrar. Você crê? Amém ou não? Então fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé, porque pastor, quando empolga, querido, ele esquece. Amém? Então fique em pé em nome de Jesus. Pega a sua cartela em nome do Senhor Jesus. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar pelos seus pedidos. Você está sendo perseguido, meu irmão. A cova está aberta contra você, a fornalha está acesa. Querido, as dificuldades têm sido, querido, se multiplicado contra você. Comece a orar, o seu Deus é especialista, o seu Deus é um Deus poderoso, é o Deus que chama a existência as coisas que não existem, é o Deus que abre porta onde não existe porta, é o Deus, querido, que tudo vê, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Querido, eu quero te convidar, segure na mão da pessoa que está do seu lado, se você pode, segure na mão dele 2 a 2, 3 pessoas, comece a orar juntos agora, em nome de Jesus. Eleva aí a sua oração, aumenta aí a intensidade, e ore pelo seu irmão, coloca volume aí na sua oração, aumenta, aquece aí, querido, em nome de Jesus, e ore pelo teu irmão. Ore por ele, profetiza na vida do teu irmão, profetiza na vida do teu irmão, profetiza na vida do teu irmão. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh Espírito Santo, move, Senhor, move, Senhor. Ore, querido, ore em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Aleluia! Não estou sozinho,
Solta a mão do seu irmão e levanta as suas mãos e adore a Ele. Guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Ora, labaxuri, cantará. Não me queima, Cante ao Senhor, adore. mas não vou afundar. A igreja bem forte, adore, adore. Pois estás comigo, não estou sozinho. Levante a voz, igreja. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Esse é o seu Deus, Ele nunca perdeu. Seu nome é Jeová. É o Deus que provê. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade Só a igreja e o declara. vento não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Os pastores, por favor, venham à frente. Porque